Capítulo 23. Mansão Blackhurst, 1900. Quando Elisa acordou na manhã seguinte, levou alguns instantes para se lembrar de onde se encontrava. Parecia estar deitada em um imenso trenó de madeira, com um toldo azul escuro acima de sua cabeça. Sua camisola era do tipo que faria a senhora Swindle esfregar as mãos de cobiça. As roupas sujas de Sammy estavam dobradas debaixo de sua cabeça, improvisando um travesseiro. Então tudo veio à tona: as benfeitoras, o Sr. Newton, a viagem de carruagem, o homem mau. Estava na casa do tio e da tia. Houve uma tempestade, raios, trovões e chuva. O rosto de Sammy refletido no vidro. Elisa foi até o assento, sobre a janela, e olhou para fora. Viu-se obrigada a estreitar os olhos. A chuva e os trovões da noite anterior tinham desaparecido com a aurora. A luz e o ar estavam límpidos. Folhas e galhos se espalhavam pelo gramado e um banco de jardim, diretamente abaixo da janela, tinha sido virado pelo vento. Sua atenção foi atraída para um canto distante do jardim. Alguém, um homem, se movia no meio das plantas. Tinha uma barba preta e usava um macacão, um esquisito chapéu verde e galochas pretas. Um ruído atrás dela fez Elisa se virar. A porta do seu quarto se abriu e uma empregada jovem, de cabelos bem encaracolados, colocou uma bandeja sobre a mesinha de cabeceira. Era a mesma que recebera uma bronca na noite anterior. "Bom dia, senhorita", disse ela. "Meu nome é Mary e eu trouxe o café da manhã. A senhora Hopkins disse que a senhorita podia tomá-lo no seu quarto esta manhã, por causa da longa viagem que fez." Elisa se apressou em sentar-se à mesa. Seus olhos se arregalaram quando viu o que havia na bandeja. Pãezinhos quentes com manteiga, potes brancos, cheios até a borda com geleias de frutas, salmões defumados, uma pilha de ovos mexidos, uma bela salsicha. Seu coração se encheu de alegria. "A senhorita trouxe uma bela tempestade ontem à noite", prosseguiu Mary, abrindo as cortinas. "Quase não consegui chegar em casa, achei que ia ter que passar a noite aqui." Elisa engoliu um pedaço de pão. "Você não mora aqui?" Mary riu. "Nem pensar. As outras podem morar aqui, mas eu não ia gostar disso." Ela olhou para Elisa com as faces ruborizadas. "Quer dizer, eu moro na aldeia, com meus pais, meus irmãos e minha irmã." "Você tem um irmão?" Quando Elisa pensou em Sammy, sentiu um forte vazio no peito. "Tenho, sim, 3. 2 mais velhos e um mais jovem, embora Patrick, o mais velho, não more mais conosco. Mas ainda trabalha nos barcos pesqueiros junto com meu pai. Ele, Will e papai saem todos os dias, não importa o tempo. O mais jovem, Rolly, tem apenas 3 anos e fica em casa com minha mãe e a pequena May." Ela afofou as almofadas do assento da janela. "Nós, os Martins, sempre trabalhamos no mar. Meu bisavô era um dos piratas de Trigena." "Um o quê?" "Um dos piratas de Trigena", respondeu Mary, arregalando os olhos de incredulidade. "A senhorita nunca ouviu falar neles?" Elisa balançou a cabeça. Os piratas de Trigena foram o bando mais assustador que já existiu. Eles mandavam e desmandavam no mar, trazendo de volta uísque e pimenta, quando o pessoal daqui não conseguia obtê-los de outro jeito, mas só tiravam dos ricos, fique sabendo. Assim como aquele fulano, como ele se chamava mesmo? Só que no oceano e não na floresta. Existem trilhas por estas montanhas que vão até o mar. "Onde fica o mar, Mary?" indagou Elisa. "Perto daqui?" Mary olhou outra vez para ela com uma expressão de espanto. "É claro que sim, bobinha. Não consegue ouvi-lo?" Elisa apurou os ouvidos, imóvel.
Ela podia escutar o mar? Ouça, disse Mary. Tchá, tchá, tchá. Isso é o mar, inspirando, expirando, como sempre. A senhorita não consegue mesmo ouvir? Eu estava ouvindo, disse Elisa, só não sabia que era o mar. Não sabia que era o mar? Mary riu. E o que achava que era? Achei que era um trem. Um trem? Mary deu uma gargalhada. A senhorita é engraçada. A estação fica longe daqui. Achou que o mar fosse um trem? Que coisa! Espere só até eu contar para os meus irmãos. Elisa pensou nas poucas histórias que sua mãe tinha contado sobre areia, pedrinhas prateadas e vento que cheirava a sal. Posso ver o mar, Mary? Acho que sim, desde que volte quando a cozinheira tocar a sineta do almoço. A patroa saiu para fazer visitas esta manhã, então não vai reparar. O rosto alegre de Mary ficou sombrio quando mencionou a patroa. Só trate de voltar antes dela, está ouvindo? Ela é cheia de regras e ordens e não gosta de ser contrariada. Como eu chego lá? Mary fez sinal para Elisa se aproximar da janela. Venha até aqui e eu lhe mostro, benzinho. O ar era diferente naquele lugar e o céu também. Parecia mais brilhante e distante. Não era como aquela cobertura cinzenta que pairava sobre Londres, sempre ameaçando cair sobre a cidade. Este céu pairava alto, carregado pela brisa do mar, como um enorme lençol branco no varal, soprado pelo vento. Elisa ficou parada na beira do rochedo, olhando para o mar azul escuro, do outro lado da encosta. O mesmo mar que seu pai tinha navegado, a praia que sua mãe conhecera quando era menina. A tempestade da noite anterior tinha deixado restos de madeira espalhados pela praia. Galhos esbranquiçados e elegantes, retorcidos e polidos pelo tempo, saíam do meio das pedras como chifres de algum animal enorme. Elisa podia sentir o gosto do sal no ar, exatamente como mamãe tinha dito. Nos confins daquela casa estranha, sentiu-se de repente leve e livre. Respirou fundo e começou a descer os degraus de madeira, cada vez mais depressa, ansiosa para chegar lá embaixo. Quando alcançou a praia, sentou-se em uma pedra lisa e desamarrou as botas, os dedos atropelando uns aos outros na pressa de concluir a tarefa. Enrolou a bainha da calça de Sammy até acima dos joelhos. Depois foi até a beira do mar, sentiu as pedras, ao mesmo tempo lisas e pontudas, quentes, sob seus pés. Ficou parada por um momento, observando a grande massa azul, indo e vindo, indo e vindo. Então, com um suspiro profundo e salgado, avançou um pouco, molhando os pés, os tornozelos, os joelhos. Foi andando pela beirada da praia, rindo das bolhas entre seus dedos, catando conchas e um pedacinho de algo trazido pelo mar que tinha a forma de uma estrela. Era uma pequena enseada com uma curva fechada. Elisa não demorou a percorrer toda a extensão da praia. Quando chegou ao fim, a proximidade lhe deu outra dimensão do que parecera. A distância, uma mera mancha escura. Um imenso penhasco preto se projetava da ribanceira em direção ao mar. Parecia uma nuvem de fumaça escura congelada pelo tempo, condenada a uma solidez eterna. Não fazia parte da terra, nem do mar e nem do ar. A rocha negra era escorregadia, mas Elisa encontrou uma plataforma na ponta onde ela conseguia ficar em pé. Procurou saliências e escalou a encosta, só parando ao chegar ao topo. Era tão alto que ela não podia olhar para baixo sem ter a impressão de que sua cabeça borbulhava. Engatinhando, ela continuou. A plataforma ficava cada vez mais estreita e ela finalmente chegou à ponta.
Sentou-se no punho erguido da rocha e riu até perder o fôlego. Era como estar no topo de um imenso navio. Abaixo via a espuma branca das ondas, adiante o mar aberto. O sol fazia brilhar milhares de luzes em sua superfície, agitadas pelo vento até o horizonte. Bem em frente, sabia, ficava a França. Do outro lado da Europa estava o Oriente, Índia, Egito, Pérsia e outros lugares exóticos sobre os quais os barqueiros do Tâmisa falavam. Mais além estava o extremo Oriente, o outro lado da terra. Contemplando o vasto oceano e a luz cintilante do sol, enquanto pensava em terras distantes, Elisa foi envolvida por uma sensação inédita, uma percepção de possibilidades futuras, uma ausência de cautela. Inclinou-se para a frente e estreitou os olhos. O horizonte não estava mais vazio. Algo surgira. Um navio negro com as velas erguidas navegava na linha em que o mar se encontra com o céu, como se estivesse prestes a cair no abismo do mundo. Elisa piscou e, quando tornou a abrir os olhos, a embarcação tinha desaparecido. Como os navios devem andar depressa no mar aberto, como suas velas brancas são grandes e fortes. Era em um navio desses que seu pai devia ter viajado, pensou ela. Elisa olhou para cima. Uma gaivota voava em círculos, gritando, camuflada pelo branco do céu. Ela seguiu seu voo até que algo no topo do rochedo chamou sua atenção. Havia um chalé, quase escondido pelas árvores. Ela só conseguia avistar seu telhado e uma janelinha engraçada bem no topo. Imaginou como seria viver em um lugar desses, na extremidade do mundo. Será que teria sempre a sensação de que iria tropeçar e cair no mar? Elisa levou um susto quando a água fria bateu no rosto. Olhou para baixo, para o mar revolto. A maré estava enchendo rapidamente. A plataforma onde ela tinha subido estava agora debaixo d'água. Ela engatinhou de volta pela rocha e desceu com cuidado, agarrando-se às saliências das pedras. Quando já estava quase no nível da água, parou. Daquele ângulo, podia ver que a rocha não era sólida. Era como se alguém tivesse aberto um grande buraco nela. Uma caverna, era isso. Elisa pensou nos piratas de Trojana, que Mary tinha mencionado em seus túneis. Era isso, aquela caverna, ela tinha certeza. Mary não dissera que os piratas costumavam passar seu contrabando por uma série de cavernas que corriam sob os rochedos? Elisa passou pela frente da rocha e subiu na plataforma. Deu alguns passos, estava escuro e úmido. Olá? Disse. Sua voz ecoou agradavelmente, reverberando nas paredes antes de desaparecer. Ela não conseguia enxergar o que havia no interior, mas sentiu um arrepio de empolgação, sua própria caverna. Ia voltar ali um dia, pensou, com uma lanterna para poder ver direito. Ouviu então um som distante, mas se aproximando. Pocotó, pocotó, pocotó. Elisa primeiro pensou que o som vinha de dentro da caverna. O medo a deixou presa ao chão, e ela imaginou que tipo de monstro marinho estava vindo atrás dela. Pocotó, pocotó, pocotó. Mais alto agora. Ela recuou devagar, esgueirando-se pela lateral da rocha. Então, na trilha no alto do rochedo, ela viu um par de belos cavalos pretos puxando uma carruagem. Não era um monstro marinho, afinal, mas Newton e sua carruagem na estrada do rochedo. O som aumentava ao ressoar nas paredes de pedra da caverna. Lembrou-se do aviso de Mary. A tia tinha saído de manhã, mas era esperada para o almoço. Elisa não devia se atrasar. Desceu pela rocha e pulou nas pedras. Correu pela água rasa e depois voltou pela praia. Elisa amarrou as botas e subiu os degraus.
A ponta de sua calça estava molhada e a bainha foi batendo nos seus tornozelos enquanto voltava por entre as árvores. O sol havia mudado de posição desde que ela descera para a enseada. O caminho se tornara escuro e frio. Era como se ela estivesse em um esconderijo secreto no meio dos arbustos, onde moravam fadas e duendes. Eles estavam escondidos, vendo-a passar pelo seu mundo. Examinou a vegetação enquanto andava, tentando não piscar, na esperança de apanhá-los desprevenidos. Afinal, todo mundo sabia que se você visse uma fada, ela era obrigada a satisfazer seus desejos. Um barulho deteve Elisa. Ela prendeu a respiração. Na clareira, diante dela, estava um homem de verdade. Aquele de barba preta que ela vira da janela do seu quarto naquela manhã. Estava sentado em um toco de árvore, desembrulhando um pedaço de pano. Lá dentro havia uma fatia de torta de carne. Elisa parou, observando. Os ramos dos galhos roçaram as pontas de seu cabelo curto, quando ela subiu com cuidado em um galho baixo para ver melhor. O homem tinha ao seu lado um carrinho cheio de terra, ou algo que parecia ser terra. Elisa sabia que aquilo era um mero artifício, que por baixo da terra havia tesouros guardados. Afinal, ele era um rei pirata, disso ela tinha certeza. Era um dos piratas de Trigena, ou o fantasma de um pirata de Trigena. Talvez fosse um marinheiro morto-vivo esperando para vingar a morte dos companheiros. Um fantasma com questões a resolver, esperando em sua toca para capturar garotinhas e levá-las para casa, onde sua esposa as assaria e faria tortas. Aquele era o navio que ela vira no mar, o grande navio preto, que tinha desaparecido em um piscar de olhos. Era um navio pirata e ele... O galho onde ela estava sentada se partiu e Elisa caiu no chão, sobre um monte de folhas úmidas. O homem barbado não moveu um músculo sequer. Seu olho direito pareceu mover-se ligeiramente na direção de Elisa, enquanto ele continuava mastigando sua torta. Elisa se levantou, esfregou o joelho, tirou uma folha seca do cabelo. Você é a nova daminha, disse ele devagar, mastigando a torta que virava uma cola em sua boca. Ouvi dizer que você ia chegar, embora, se me permite dizer, você não pareça uma dama, com essas roupas de menino e esse cabelo despenteado desse jeito. Cheguei ontem à noite e trouxe a tempestade comigo. É muito poder para alguém tão pequena. Com força de vontade, até os fracos conseguem exercer grande poder. Ele franziu a testa. Quem lhe disse isso? Minha mãe. Elisa lembrou-se tarde demais de que não devia falar na mãe. Com o coração acelerado, esperou para ver o que o homem ia dizer. Ele ficou olhando para ela, mastigando devagar. Acho que ela sabia o que estava dizendo. As mães quase sempre têm razão. Um suspiro de alívio. Minha mãe morreu. A minha também. Eu estou morando aqui agora. Ele assentiu. Eu diria que está mesmo. Meu nome é Elisa. E o meu é Davis. Você é muito velho. Tão velho quanto o meu dedo mindinho e um pouco mais velho do que os meus dentes. Elisa respirou fundo. Você é pirata? Ele riu, um som rouco que parecia um ruído de fumaça, saindo de uma chaminé suja. Sinto desapontá-la, menina, eu sou um jardineiro, assim como meu pai foi um dia. Sou o encarregado pelo labirinto, para ser mais exato. Elisa franziu o nariz. Encarregado pelo labirinto? Eu cuido do labirinto. Como Elisa pareceu não entender, Davis apontou para os arbustos atrás dele, separados por um portão de ferro. É um enigma feito de arbustos. O objetivo é encontrar o caminho nele sem se perder. Um enigma onde cabe uma pessoa? Elisa nunca tinha ouvido falar em algo assim. Aonde ele vai dar? Ele forma um zigue-zague. Se você tiver sorte de encontrar a saída, consegue chegar ao outro lado da propriedade. Se não, ele arregalou os olhos ameaçadoramente. É capaz de morrer de fome antes que alguém perceba que você desapareceu. Ele se inclinou na direção dela, baixou a voz.
Eu costumo encontrar os ossos desses infelizes. Empolgada, Elisa perguntou sussurrando: e se eu conseguisse atravessá-lo? O que encontraria do outro lado? Outro jardim, um jardim especial e um pequeno chalé, bem na ponta do rochedo. Eu vi o chalé da praia. Davis assentiu. Imagino que sim. De quem é a casa? Quem mora lá? Quis saber Elisa. Agora ninguém. Lord Archibald Mountfreshet, que devia ser seu bisavô, mandou construí-la. Algumas pessoas comentam que, inicialmente, ia ser um mirante, um posto de observação. Para os contrabandistas, os piratas de Trigena? Ele sorriu. Estou vendo que a jovem Mary Martin andou conversando com você. Posso ir até lá para ver essa casa? Você nunca vai encontrá-la. Vou sim. Os olhos dele brilharam enquanto insistia na provocação. Você nunca conseguirá atravessar o labirinto. E se conseguir, nunca saberá como passar pelo portão secreto e entrar no jardim no chalé. Eu vou conseguir. Deixe-me tentar, por favor, Davis. Acho que não vai ser possível, senhorita Elisa, disse Davis, ficando sério. Faz muito tempo que ninguém passa pelo labirinto. Eu cuido dele até certo ponto, mas só vou até onde me permitem. Ele deve estar coberto pela vegetação dali em diante. Por que ninguém mais passou por ele? Seu tio mandou fechá-lo faz algum tempo. Ninguém esteve lá depois disso. Ele se inclinou para ela. Sua mãe conhecia o labirinto como a palma da mão, quase tão bem quanto eu. Uma sineta soou ao longe. Davis tirou o chapéu e enxugou o suor da testa. É melhor se apressar, senhorita. Essa foi a sineta do almoço. Você também vai almoçar? Ele riu. Os empregados não almoçam, senhorita Elisa. Não é apropriado. Eles jantam neste horário. Então você vem jantar? Não como dentro da casa, já faz muito tempo. Por que não? Não é um lugar onde gosto de estar. Elisa não entendeu. Por que não? Davis coçou a barba. Fico mais feliz perto das minhas plantas, senhorita Elisa. Algumas pessoas são feitas para o convívio com os homens, mas outras não. Eu faço parte do segundo grupo. Prefiro ficar no meu canto. Mas por quê? Ele suspirou como um gigante cansado. Certos lugares deixam um homem de cabelo em pé. Não combinam com o jeito de ser dele. Entende o que eu estou dizendo? Elisa pensou na tia, no salão cor de vinho, na noite anterior, no cão, nas sombras e na luz do lustre batendo nas paredes. Ela assentiu. A jovem Mary é uma boa moça, ela vai cuidar de você na casa. Ele franziu a testa, olhando bem para ela. Não vale a pena confiar com muita facilidade nas pessoas, senhorita Elisa. Não vale a pena mesmo, está ouvindo? Elisa assentiu com um gesto solene, porque parecia haver certa exigência de solenidade. Agora vá depressa, jovem dama. Vai se atrasar para o almoço e a patroa vai mandar servir seu coração em uma travessa. Ela não gosta que as regras sejam desrespeitadas. Elisa sorriu, mas Davis não retribuiu. A garota se virou para ir embora, mas parou quando viu um vulto na janela de cima. Algo que vira na noite anterior. Era um rosto pequeno e vigilante. Quem é aquela? Perguntou. Davis se virou e olhou na direção da casa. Acenou de leve na direção da janela de cima. Acho que é a senhorita Rose. Senhorita Rose? Sua prima, a filha dos seus tios. Elisa arregalou os olhos. Tinha, então, uma prima? Ela estava sempre andando por aqui, uma menina muito alegre. Mas há alguns anos adoeceu e nunca mais pôde sair. A patroa passa o tempo todo tentando curá-la. Gasta um bom dinheiro com isso. O jovem médico da cidade está sempre indo e vindo. Elisa ainda fitava a janela, vagarosamente ergueu a mão, com os dedos abertos, como a estrela do mar que tinha achado na praia. Acenou e viu o rosto desaparecer rapidamente no escuro. Um sorriso surgiu no rosto de Elisa. Rose, disse ela, saboreando a doçura das palavras. Era como o nome de uma princesa de conto de fadas.